Ok, meus amigos, falávamos aqui de uma série de regras acerca da competência territorial. Vimos a grande regra do artigo 70 caput, que nos diz que o lugar do crime é o lugar do resultado, é o lugar em que o crime se consuma, mas vimos ali as exceções. No caso da tentativa, seria o local do último ato de execução. Quando não é possível identificar o local do resultado, é o local do domicílio ou da residência do réu. Se ele tiver mais de um, se define por prevenção. Se ele não tiver nenhum, também é por prevenção, né? O juízo que primeiro tomar conhecimento do feito. A mesma coisa quando acontece ali um crime continuado ou um crime permanente, será definido por prevenção. Mesma coisa quando a gente tiver uma situação em que o crime ocorre na divisa entre dois municípios e não se pode precisar exatamente em qual jurisdição, né, em qual competência territorial ali seria definido. Então todas essas são hipóteses de definição de competência territorial. E claro que sempre é válido recordar que quando estamos falando de competência territorial, a inobservância de todas essas regras dará ensejo a nulidade de caráter relativo, significando dizer que pode acontecer a perpetuar suas jurisdições, ainda que tenha havido a inobservância dessas regras. Dito isto, meus amigos, eu avanço aqui mais um pouco para falar de uma regra que é específica da ação penal de iniciativa privada e que se encontra lá no artigo 73 do nosso Código. Veja comigo aqui na tela, o artigo 73, ele diz aí: nos casos de exclusiva ação privada, nos casos de exclusiva ação privada, veja que quando se fala nos casos de exclusiva ação privada, nós não estamos excluindo apenas as hipóteses de ação penal pública, mas também excluindo a hipótese da ação penal privada subsidiária da pública, tá? Isso só valeria para os casos de ação exclusivamente privada. Volte comigo aqui para a tela. Então, vamos lá. Então, dizíamos que nos casos de exclusiva ação privada, o querelante poderá preferir o foro de domicílio ou da residência do réu, ainda quando conhecido o lugar da infração. Então vamos lá, veja só. Nós vimos aqui no artigo 72, o artigo anterior, que a lógica de acordo com a qual eu falo em local, né, a competência no local do domicílio ou residência do réu, nós vimos que essa é uma competência subsidiária. Significando dizer, a gente vai recorrer a essa competência territorial no local ali do domicílio ou residência do réu, nas situações em que a gente não sabe o local do resultado. Não sabe o local do resultado, então vai para a competência do domicílio ou residência do réu. Só que essa regra vale para a ação penal de iniciativa pública. Na ação penal de iniciativa privada, conforme nos deixa claro aqui o artigo 73, não é assim que funciona. Nos casos, meus amigos, de ação penal de iniciativa privada, veja que cabe ao querelante nós sabemos é o ofendido que vai oferecer a queixa-crime, cabe ao querelante optar entre o local do resultado, que é a grande regra lá do caput do artigo 70, e o local do domicílio ou residência do réu. O MP poderia fazer essa opção? Não. MP só vai falar em competência no local do domicílio ou residência do réu quando o local do resultado for desconhecido. Mas, em se tratando de ação penal de iniciativa privada, aí fica a critério do querelante decidir se vai oferecer a queixa lá no local do resultado ou no local do domicílio ou residência do réu. Veja que, se eu estou falando de ação penal privada e o local do resultado é conhecido, mas o querelante opta pelo local do domicílio ou residência do réu, não cabe ali reconhecer a incompetência do juízo. Ainda que o réu suscite a incompetência dizendo, não, mas o local do resultado foi em outro lugar. Mas aqui é uma prerrogativa do querelante. Ele, querelante, pode optar entre o local do resultado e o local de domicílio ou residência do réu. Tá bom? Então é importante aqui atentarmos para isso. Veja que se fosse ação penal de iniciativa pública, não. Aí não era uma prerrogativa do MP, né? Ou seja, o MP só poderia falar em foro ali do domicílio ou residência do réu se realmente estivéssemos diante de uma hipótese na qual o local do resultado não fosse conhecido, não fosse identificado, tá bom? Bom, dito isto,
Eu vou pular aqui para o artigo 76, o artigo 74 e 75 trata de temas que nós já vimos, que são ali as questões relacionadas à competência de acordo com a natureza da infração. Então, o tribunal do júri, por exemplo, né? Então, que a gente sabe que tem competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, mas também aqueles que lhes são conexos, né? Aí o 75 fala da competência por distribuição. Então, a partir do momento em que estou falando de uma comarca com mais de uma vara criminal, então ocorre uma distribuição entre as varas de mesma competência. Bom, mas a partir do artigo 76, aí nós temos as regras sobre conexão e continência. Eu já vou avançar aqui para que a gente veja como é que ocorre no processo penal a conexão e como é que ocorre a continência. Veja o artigo 76, então ele nos diz assim: a competência será determinada pela conexão, inciso de número 1, se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido praticadas ao mesmo tempo por várias pessoas reunidas ou por várias pessoas em concurso, embora diverso o tempo e o lugar, ou por várias pessoas umas contra as outras. Essa, meus amigos, é chamada de conexão intersubjetiva, justamente porque envolve ali mais de uma pessoa, embora o foco da conexão é nós termos a pluralidade de infrações e não pluralidade de agentes. Como aqui a gente tem, além da pluralidade de infrações, a gente tem a pluralidade de agentes, então a gente fala nessa conexão intersubjetiva. Bom, aí no inciso de número 2, a gente tem aí o seguinte, não é? Outra hipótese de conexão: se, no mesmo caso, houverem sido umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Tá? Bom, essa é a chamada conexão teleológica, né? Teleologia é o estudo da finalidade, telos é finalidade, então aqui é um crime objetivando ali uma finalidade específica relacionada a algum outro crime. Então, a gente tem aqui uma situação em que, volte comigo para a tela, por exemplo, uma praticada para facilitar ou ocultar a outra. Então, vamos imaginar uma hipótese em que a pessoa, por exemplo, pratica o homicídio e depois ela oculta o cadáver. Homicídio é um crime, ocultação de cadáver é um outro crime. Homicídio, como nós sabemos, é crime contra a vida. Ocultação de cadáver é um crime contra o sentimento dos mortos. E aqui eu tenho a ocultação de cadáver para facilitar a ocultação do crime de homicídio. Eu tenho uma conexão entre eles. Volte comigo para a tela. Ainda prosseguindo, veja que se diz aqui o seguinte: ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Então, a famosa queima de arquivo, né? Quer dizer, matar a testemunha. Então, matar a testemunha para assegurar a impunidade em relação a um crime que já havia sido praticado. Eu pratico um crime e vou e mato a testemunha para assegurar aqui a impunidade em relação ao crime anterior. Veja que aqui eu já não falo em facilitar a ocultação, né? Porque ocultação é quando ninguém ainda sabe do crime. Agora, se já sabem do crime, já há uma investigação em andamento, já há um processo em andamento, aí eu não falo em facilitar a ocultação, aí eu falo em facilitar a impunidade. E a hipótese de facilitar a vantagem do crime, que a gente pode citar como exemplo, aquele caso em que, vamos imaginar, uma pessoa, dois ladrões, eles roubam ali, praticam um roubo e depois um mata o outro para ficar com todo o produto do crime, quer dizer, para facilitar ali a vantagem integral do crime que foi praticado. Então estamos falando, meus amigos, efetivamente aqui de situações nas quais a gente traz todos esses casos, a gente traz efetivamente aqui esses crimes, tá? E esses seriam evidentemente crimes conexos. E no inciso de número 3, a gente tem a chamada conexão probatória. Veja que se diz aí, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração. Então, quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração, tá? Então,
Vamos imaginar uma situação na qual eu tenho ali a prova relacionada à aquisição da arma de fogo, que é um crime previsto lá no Estatuto do Desarmamento. Estou falando aqui de alguém que não tem poderes para, não tem licença, não tem autorização para obter ali a arma de fogo. E aí eu tenho um crime previsto ali no Estatuto do Desarmamento e que pode ser a prova daquele crime pode ser a prova de que no roubo praticado com aquela arma, aquele sujeito era quem estava portando a arma. Quer dizer, a prova de um crime previsto no Estatuto do Desarmamento influindo na prova de um crime contra o patrimônio. Então eu tenho uma chamada conexão probatória, tá? Eu tenho aqui a chamada conexão probatória. Percebam, meus amigos, que as conexões pressupõem então pluralidade de crimes e algum tipo de vínculo entre os crimes. No caso do inciso de número 1, esse vínculo é porque eu tenho crimes ali praticados com pluralidade de pessoas e que tem alguma relação entre si, crimes de umas com as outras, umas contra as outras, uma em relação às outras. No inciso de número 2, a gente tem aquela hipótese em que um crime é praticado para assegurar ou facilitar ali a ocultação, impunidade ou vantagem de algum outro crime. E no inciso de número 3, nós temos o crime que é praticado e a prova de um crime pode influir na prova de algum outro crime. Então são situações importantes, são situações relevantes aqui para nós. Volte comigo aqui para a tela. Então essa conexão. Tá, por enquanto a gente falou só da conexão, daqui a pouco a gente vê as consequências dessa conexão. Volte comigo aqui para a tela, olha só. Aí, importante ainda trazermos o seguinte, meus amigos, olha só. Artigo 77 diz assim: a competência será definida pela continência quando? Então já falamos da conexão, agora estamos falando da continência. Quando é que a gente tem continência no processo penal? Veja o artigo 77, inciso de número 1, diz: quando duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então, duas ou mais pessoas acusadas pela mesma infração. Perceba que aqui, meus amigos, eu não tenho pluralidade de infrações. Aqui eu tenho pluralidade de infratores. Aqui eu não tenho concurso de crimes. Aqui eu tenho um concurso de agentes, concurso de pessoas, o concurso de delinquentes. Veja então, como eu dizia, eu tenho ali duas ou mais pessoas forem acusadas pela mesma infração. Então eu tenho apenas uma infração e eu tenho duas ou mais pessoas, eu falo em continência. É óbvio que a gente pode ter ao mesmo tempo conexão e continência, né? Quando eu tenho pluralidade de agentes e pluralidade de objetos, né? No caso, pluralidade de objetos seria a pluralidade de infrações. Mas veja que o que caracteriza fundamentalmente a pluralidade de a continência é a pluralidade de agentes. Volte comigo aqui para a tela, o que mais? Olha o inciso de número 2, que diz assim: no caso de infração cometida nas condições previstas nos artigos 51, parágrafo 1º, 53, segunda parte, 54 do Código Penal, esses dispositivos diziam respeito, meus amigos, a situações de concursos mais relacionadas lá à antiga parte geral do Código Penal, tá? Antiga parte geral do Código Penal, hoje o concurso de crimes está ali entre os artigos 69 e artigo 71 do nosso Código Penal. A parte geral foi reformada em 1984. E só para a gente fechar aqui, vamos lembrar ainda as consequências, daqui a pouco a gente chega no artigo 78, as consequências da conexão, não é agora o artigo 78, as consequências da conexão e da continência. Só que, antes de avançar para o artigo 78, porque o artigo 78 vai tratar das consequências da conexão e da continência na questão da competência territorial, antes disso, eu quero falar da conexão e da continência na súmula 704 do Supremo Tribunal Federal. Súmula 704, tecnicamente, é o verbete de número 704 da súmula de jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, né, mais conhecido aí como súmula 704, e que vai tratar dessa questão da conexão e da continência, reverberando, meus amigos, no chamado foro por prerrogativa de função.
Veja, o que é que nós temos a dizer? O que é que nós temos aqui sobre esse tema? É o seguinte, é que a súmula 704, ela vai nos dizer que o foro por prerrogativa de função pode se estender aos corréus sem que isto viole princípios como o princípio do juiz natural, da ampla defesa, do devido processo legal, do contraditório. Então, por exemplo, foi o que aconteceu no conhecido julgamento da ação penal 470, a ação penal 470, mais conhecido como processo do mensalão. Nesse assim chamado processo do mensalão, nós tínhamos originariamente 40 réus. Isso quando começou o processo em 2006. Quando começou o julgamento em 2012, eram 37, porque um havia morrido e 2 haviam sido excluídos do processo antes de começar o julgamento. Então eram 37 réus e a larga maioria não tinha foro por prerrogativa de função no Supremo. A larga maioria era constituída de pessoas que não exerciam nenhuma função pública. Então tínhamos ali diretores de banco, tínhamos advogado, publicitário, secretária, tínhamos um monte de gente que exercia atividades privadas. E todos foram julgados no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque justamente o Supremo entende que, como naquele caso havia situações que caracterizavam conexão e continência, então, meus amigos, tanto a conexão quanto a continência, inclusive naqueles casos, então o Supremo Tribunal Federal, ele entende que a atração ao foro por prerrogativa de função do julgamento do corréu que não faz jus ao foro por prerrogativa de função não viola os princípios do juiz natural, da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e por aí afora. Então, de acordo com o Supremo Tribunal Federal, nada impede que os corréus que não fazem jus ao foro por prerrogativa de função sejam julgados aí no âmbito do foro por prerrogativa de função daqueles corréus que fazem jus a esse foro, tá? Agora é importante lembrar que esta atração é possível, mas ela não é obrigatória. Vejam, por exemplo, os casos da também conhecida Operação Lava Jato, em que aqueles que tinham foro por prerrogativa de função passaram a ser investigados no âmbito do Supremo Tribunal Federal e aqueles que não faziam jus ao foro por prerrogativa de função continuaram a ser processados e julgados no âmbito da primeira instância. Ou seja, a atração ao foro por prerrogativa de função, ela é possível, mas ela não é obrigatória. Fica a critério do tribunal no caso concreto, porque é uma das hipóteses de separação facultativa dos processos. E na separação facultativa, realmente fica a critério ali do tribunal por questões de conveniência relacionada à instrução criminal. Tá bom? Então, muito importante a gente entender isso aqui. E é óbvio que, se for para haver a atração ao foro por prerrogativa de função, sempre será a atração ao foro por prerrogativa de função daquele que possui o foro de maior estatura. Então, por exemplo, um desembargador, e vamos imaginar uma situação em que estão sendo acusados ali da prática de crime um desembargador, um juiz e um advogado. Ora, se os 3 estão ali acusados da prática de crimes conexos, percebam, meus amigos, que todos seriam julgados, todos poderiam ser julgados nos termos da súmula 704 do Supremo, lá perante o STJ. Porque o desembargador faz jus ao foro por prerrogativa de função no STJ. O juiz faz jus ao foro por prerrogativa de função no Tribunal de Segunda Instância, o Tribunal de Justiça, ou o Tribunal Regional Federal, se fosse um juiz federal, o juiz do trabalho, o juiz militar da União. E o advogado, que exerce atividade privada, não faz jus ao foro por prerrogativa de função. Então, se fosse possível a atração ao foro por prerrogativa de função, seria a atração ao foro por prerrogativa de função no STJ, que é o foro de maior graduação. Tá? Então, importante a gente lembrar isso. E é importante a gente lembrar também uma outra súmula que também é relevante para as questões atinentes à conexão e à continência e que também não dizem respeito à questão de competência territorial. Eu estou me referindo, meus amigos, à súmula 122 do STJ, súmula 122 do STJ. Súmula 122 do STJ é aquela súmula que trata da questão da conexão e da continência quando a gente tem crimes
de competência estadual e federal. Lembra que a súmula 122 vai dizer que prepondera a competência da Justiça Federal, ou seja, se eu tenho conexão entre crime estadual e crime federal, vai tudo para a Justiça Federal. Não importa a quantidade de crimes e não importa a gravidade dos crimes. Lembre também que essa súmula 122 do STJ, ela se aplica exatamente nessas situações nas quais a gente tem conexão entre crimes. Não vale para a hipótese em que a gente tem conexão entre crime federal e contravenção penal. Aí não, aí haveria separação dos processos, tá bom? Volta comigo aqui para a tela, meus amigos. Que mais que a gente tem? Olha bem, então avançando aqui, o que mais a gente tem, então, é o seguinte. Agora sim, a gente vai para o artigo 78, que diz assim: na determinação da competência por conexão ou continência, serão observadas as seguintes regras. Então, veja, no artigo 76 a gente tem as hipóteses de conexão, no artigo 77 a gente tem as hipóteses de continência, no artigo 78 a gente tem as regras de conexão e continência, né, as regras de definição de competência quando a gente tem conexão ou continência. Volta comigo aqui para a tela. Olha só, então, no artigo 78 a gente tem o seguinte. Quais são as regras? Inciso de número 1. No concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Então, no concurso, meus amigos, entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. E é exatamente por isso que nós dizíamos que a competência do tribunal do júri é para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida e também aqueles que são conexos aos crimes dolosos contra a vida. Também os casos de conexão e continência vão para o tribunal do júri. Aí é importante reiterar o seguinte: a definição da competência do tribunal do júri tem status constitucional, está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Lá se traz algumas características do júri, né? O artigo 5º, inciso 38, previu o tribunal do júri e prevê, além de prever a competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida, lá está prevista a plenitude de defesa, a soberania dos vereditos e o sigilo das votações. Mas então a questão da competência para processar e julgar os crimes dolosos contra a vida tem status constitucional, é a própria Constituição quem define. Mas a doutrina e a jurisprudência pacificamente reconhecem que essa definição de competência do tribunal do júri é a delimitação de uma competência mínima. Ou seja, é possível que a legislação infraconstitucional, amplie o espectro de competência do tribunal do júri, de modo que a gente tenha realmente a possibilidade de falar em crime sendo julgado no júri, crime doloso contra a vida e crimes conexos que sejam ali, crimes que sejam conexos aos crimes dolosos contra a vida, tá? Ou seja, é uma ampliação do espectro de competência do tribunal do júri, tá? Isso é possível? Sim. A lei poderia criar outras hipóteses de competência do tribunal do júri? Poderia. Não precisaria de alteração constitucional para o tribunal do júri, a gente pode ampliar o espectro de competência com a legislação infraconstitucional, o que obviamente não poderia reduzir, porque aí seria alterar a competência definida constitucionalmente, tá? Então, se eu tenho ali, vamos imaginar, eu tenho uma vara que é uma vara do tribunal do júri e eu tenho uma outra vara que é a vara crime comum. E aí o sujeito comete ali o crime doloso contra a vida, mas comete outros crimes conexos, crimes que seriam de competência ali da vara comum. E aí o que é que prepondera? Prepondera a competência do tribunal do júri, então a competência do júri vai atrair a competência para julgar esses outros crimes que seriam da competência da vara comum. É isso que está dito aqui, meus amigos, nesse inciso de número 1, quando então eu reitero, eu releio aqui está dito que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. É isso mesmo, tá? Bom,
Aí, vale lembrar aqui que nessa questão da jurisdição comum, nós temos aqui tanto as questões da competência da Justiça Estadual quanto da competência da Justiça Federal. Vale lembrar que jurisdição comum aqui, veja, mas a gente tem ali uma vara especializada em violência doméstica e familiar contra a mulher, uma vara especializada em drogas, uma vara especializada em lavagem de capitais. Tudo isso aqui é jurisdição comum, porque é jurisdição da Justiça Comum Estadual ou da Justiça Comum Federal. Jurisdição comum aqui é para diferenciar da jurisdição ali dos crimes eleitorais, dos crimes militares, da competência das questões relacionadas a crianças e adolescentes. Tá? Então é tudo isso, tá? Bom, uma criança ou um adolescente que mata alguém, por exemplo, não vai a júri. Aliás, nem é crime, tecnicamente falando, é ato infracional equiparado a crime, tecnicamente falando, né? Você chegar para a família da vítima e dizer não é nenhum crime, claro que, né? Não. Tecnicamente falando, claro que aqui é um curso técnico para, né, uma linguagem técnica para quem está se preparando para os concursos, então, tecnicamente falando, nem é crime doloso contra a vida, é ato infracional equiparado a crime doloso contra a vida, não vai a júri, por exemplo. Mas aqui, por enquanto, estamos falando da conexão com a jurisdição comum, o júri e a jurisdição comum. Tá, lembra que é possível júri na Justiça Federal. É raro, é muito raro, mas é possível. Basta que a gente tenha um crime doloso contra a vida em uma hipótese de competência da Justiça Federal. A morte, né, o homicídio ali de um servidor público em razão de sua função, por exemplo. Né? Um aborto que ocorre a bordo de um navio, né? Porque crimes a bordo de navio e aeronave são crimes federais, a gente lembra isso, o artigo 109 da Constituição. Então aí, nesse caso, a gente não tem que falar em uma cisão de competência federal. Não, a competência federal também é jurisdição comum, né? A jurisdição comum se divide em estadual e federal, e aí iria para júri na Justiça Federal, que é igualzinho à Justiça Estadual. A diferença é que quem preside é um juiz federal e não um juiz de direito, e quem acusa é um procurador da República e não um promotor de justiça. Mas o restante é a mesma coisa, tá? O prazo desse bloco se esgotou e eu volto daqui a pouco fechando Conexão Incontinência. A gente já volta. Vamos lá.